Está ao vivo, Cláudia. Ah, sim, eu vi aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Boa noite, Cláudio. Estamos novamente hoje aqui para fazermos mais essa reflexão, né? Hoje com o nosso amigo Jorge Jossi. E aí, junto conosco está a Eliane. Boa noite, Eliane. Sempre Eliane. O Luiz Carlos Mantovani, o Mauro Mantovani e todos os amigos que estão chegando por aqui. Sejam muito bem-vindos. A Rosângela também. Nossa querida amiga hoje, Eva, não pode estar conosco novamente, mas ela volta logo, com certeza. Está fazendo falta, viu, Eva? Com certeza. Cristiane Vital também, muito boa noite. E nós gostaríamos de convidar a todos aí para irem se aquietando, desacelerando os pensamentos e a mente, para agradecermos essa espiritualidade maior pelo auxílio, pela inspiração, e pedir e rogar ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco neste momento, para que possamos aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre o Evangelho. E mais do que ouvir e conhecer é colocar em prática, né, Jorge? E lembrando que nós não estamos aqui, né, só para ouvir e sim exercitar os aprendizados, eu gostaria de trazer uma mensagem da Joana, no livro Conflitos Existenciais, que fala: é fácil, portanto, de compreender-se que o ser humano é todo um feixe de emoções que necessitam ser bem direcionadas e que a educação, o conhecimento, o exercício se encarregam de transformar em vivências. Então, há muito que considerar hoje sobre os pensamentos, né, Jorge? Seja muito bem-vindo e que traga um pouco mais aí para nós sobre pensamentos positivos sempre, né? Sempre, é verdade. Muito obrigado. Agradeço a Cláudia, agradeço a Eva, o Dionísio, o Cláudio, pelo convite que me foi feito. Já podemos iniciar a live, Cláudia? Está tudo certo? Sim, está tudo certo, Jorge. Muito bem. Então, eu continuo agradecendo, né, aos amigos que me convidaram, do Seara de Amor, para mais essa live. Fico muito feliz pela oportunidade. Estávamos conversando um pouco antes a respeito do quanto que, nesse período de pandemia, houve uma expansão extraordinária da doutrina espírita, dos ensinamentos que os espíritos nos trouxeram, da mensagem sempre positiva, otimista, de esperança, de fé, que o Espiritismo nos traz. Então, houve realmente uma mudança muito grande. Hoje, com a internet, nós podemos levar a mensagem a todos os cantos do planeta Terra, do planeta mesmo, né? Eu, que até o ano passado, mais ou menos mais ou menos dentro do mês de abril do ano passado, não usava a internet, a não ser para fazer pesquisas mesmo, mas para lives, para fazer vídeos, não usava. De lá para cá, com o fechamento dos centros espíritas, nós, então, eu acabei criando um canal no YouTube. O canal está em meu nome mesmo, Jorge Jossi Wagner, Palestras Espíritas. Já temos mais de 700 inscritos, já postei nesse tempo todo quase 500 vídeos pequenos, de 10, 12 minutos, e algumas lives também. Ou seja, a pandemia, ela teve, para nós espíritas, esse efeito, o do crescimento da divulgação. E o Espiritismo é uma religião que nos ensina, de um modo muito racional, a necessidade de sermos criaturas otimistas, positivas. Afinal de contas, aprendemos que Jesus veio até nós para nos servir de modelo e guia, que é o que ele é. Ele nos apresentou Deus como nosso Pai, Criador de todas as coisas, nos apresentou Deus como um Pai bondoso,
justo, misericordioso. É um pai que dá aos filhos, que somos nós, todas as oportunidades que necessitamos. A reencarnação que estamos vivenciando nesse momento é uma dessas oportunidades que Deus nos deu. E isso tudo, certamente, deveria criar em nós um equilíbrio, uma confiança maior na vida, uma certeza de que os obstáculos, as dificuldades, os problemas, eles são todos possíveis de serem transpostos. Porque Deus não dá a nenhum de nós nenhum trabalho que esteja além da nossa capacidade de resolvê-lo. Isso tudo aprendemos com a doutrina espírita. E essa oportunidade que estamos tendo durante esse período da pandemia, de divulgação desses pensamentos, dizendo que nós somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação, mais uma oportunidade que Deus nos dá. E aprendemos com a doutrina espírita também que o pensamento, ele não é algo abstrato. O pensamento existe, efetivamente. Ele é real. Nós criamos através do pensamento. E através do pensamento, nós nos colocamos no planeta. Pensamentos positivos, que é o tema da nossa live de hoje, é essencial para que nós nos equilibremos através do conhecimento e através da certeza de que, se eu tenho dificuldades na vida, elas ocorrem em razão das ações que eu pratiquei, ou nessa reencarnação, ou em reencarnações anteriores. Mas que Deus, justo e bondoso como é, está me dando a oportunidade para que eu faça o resgate, então, das minhas dívidas, através das reencarnações sucessivas. E manter-se com otimismo diante dos problemas, das tempestades, que hora ou outra aparecem aqui no planeta Terra, é importantíssimo. E o pensamento positivo, ele tem uma razão de ser. E a razão de ser do pensamento positivo é que eu sou um espírito imortal. O corpo que eu habito nesse momento, ele é um corpo mortal. Eu o uso como veículo de progresso, mas ele tem um período de vida, quando esgotarem-se as suas energias, ou quando eu usar excessivamente as energias que o meu corpo tem, ocorrerá a morte do corpo físico. Mas eu continuarei vivo, como espírito. Então, as minhas conquistas eu levarei comigo. E também as minhas ações negativas eu levarei comigo. E terei que, em uma outra oportunidade, que será uma outra reencarnação, certamente, condições de superá-las, de resolvê-las. Por isso, temos que ser positivos. Nós, espíritas, principalmente, devemos divulgar a esperança, a fé, sempre, em todos os momentos. Mas eu trouxe um texto aqui, um roteiro, para que a gente vá se situando. E, mais uma vez, agradeço essa oportunidade de levar a mensagem positiva da doutrina espírita. Mas existem situações em nossas vidas que nos chamam muito a atenção pelo grau de seu alcance. E outras situações, nem tanto assim. Quantas vezes nós, num repente, vem o desequilíbrio e passamos a discutir um acontecimento, por mais banal que ele seja, e isso acaba provocando uma briga ou uma ofensa pessoal grave. Ou seja, com a voz alterada, falando aos gritos, extravasamos toda a nossa raiva diante de uma situação que reputamos, naquele momento de desequilíbrio, inaceitável. Daí, o termos pensamentos sempre em equilíbrio e positivos, para que a gente não entre em situações como essas, que certamente nós iremos nos arrepender muito de ter tomado as decisões que a gente tomou nesse momento de desequilíbrio. Mas o que ocorre? Passado aqueles tristes momentos de completa perda do controle emocional, chega o remorso. E aí pensamos
com mais calma no que ocorreu e chegamos à conclusão de que tudo não passou de um momento mesmo, que o melhor é se desculpar e tocar a vida em frente. Mas, em razão de nossa imperfeição moral, esse tipo de situação é, infelizmente, muito comum de acontecer. Mas o seu desfecho de tocar a vida para frente, de se desculpar, nem sempre é amistoso, infelizmente. Por quê? O reconhecimento do erro não faz parte ainda do nosso cotidiano, visto que nós somos ainda espíritos imperfeitos. E quando nós dizemos sermos espíritos imperfeitos, não existe nenhuma ofensa nisso. A única situação é que não somos perfeitos ainda. Somos imperfeitos. Ou seja, nós estamos sujeitos a cometer erros, como esses, de perder o desequilíbrio, discutir, perder a calma. Não perde a calma quem já tem a calma. Agora, quem não a tem ainda, ou tem ela só aparentemente, perde. Aí ocorrem situações como essas. Porque nem sempre os nossos desequilíbrios também são tão visíveis assim. O pensamento é algo que nem sempre chama a atenção. E ele é responsável direto pelas ações físicas que praticamos. Nós, enquanto espíritos encarnados, nós temos um período do nosso dia de 24 horas em que dormimos durante 7 horas, 6 horas, 5 horas, 8 horas, às vezes. E, nesse momento, o corpo descansa, recupera suas energias. Mas eu, como espírito, não estou descansando. Eu estou em atividade. Ou seja, eu penso 24 horas por dia. Muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas dizerem que pensam tanto que acabam até se cansando. Porque muitas vezes são os pensamentos negativos, desequilibrados. E esses cansam, sim, certamente nos cansam. E olha que são pensamentos, né? Pelos desequilíbrios que provocamos e pela sensação de atmosfera pesada e grosseira que sentimos muitas vezes, tudo isso tem como sujeito o pensamento. Afinal, podemos dizer assim, quem é que dá atenção para um pensamento desabonador que temos sobre uma outra pessoa? E hoje, com a internet, muito presente nas nossas vidas, através das redes sociais, nós estamos sempre observando o que as pessoas escrevem, o que as pessoas comentam, compartilham. E nós pensamos sobre aquilo que nós estamos vendo. E nem sempre os pensamentos que emitimos são pensamentos de cristãos. Porque o verdadeiro cristão é aquele que pensa no bem do outro, do próximo, e que tenta, como Jesus ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Então, nem sempre a gente liga quando a gente está pensando de forma negativa sobre uma outra pessoa. Outra situação, quem liga para o desejo secreto que muitas vezes manifestamos para que um nosso suposto desafeto perca o emprego, ou se dê mal na vida, ou seja punido por uma falta cometida? É muito comum a gente fazer esse tipo de pensamento, ou ter esse tipo de pensamento. E raríssimos estão ligados ao fato de que nós pensamos sem parar, como dissemos anteriormente. Pensamos 24 horas por dia. Pensamos tanto, e tão ininterruptamente, que não nos damos conta da sua enorme influência em nossas ações. Porque primeiro eu penso, depois ajo. Deveria ser sempre assim. Mas, no momento de desequilíbrio, a gente não pensa, a gente age. É aí que cometemos infrações que nós certamente iremos nos arrepender delas. Porque o pensamento não é algo abstrato, ele existe de fato. E qualquer que seja a sua natureza, emite energias e, como causa, vai ter um efeito. Hoje, uma terça-feira, dia 27, como eu tenho
esse convite da live para fazer hoje. Então, eu passei o dia todo com o tema na cabeça, com o pensamento voltado para a live que eu iria fazer à noite. Ou seja, eu fiquei pensando sobre aquilo que eu poderia fazer, os exemplos que eu poderia dar. Quer dizer, desse modo, pensando em algo positivo, eu atraí para perto de mim espíritos que também comungam com o mesmo tipo de pensamento. Ou seja, vamos sim pensar positivos, vamos nos manifestar de forma positivas, vamos exaltar realmente a vida, porque a vida ela é maravilhosa. E nós que, através do nosso negativismo, da nossa falta de esperança, muitas vezes, nós deixamos de observar o quanto a vida ela é boa. Ela nos traz dificuldades, sim, mas são dificuldades ocasionadas por nossas próprias ações. Não é Deus quem me julga. As suas leis são iguais para todos nós. E o julgamento das minhas ações é feito por mim mesmo. Porque sou eu que, quando fizer algo errado, que eu sinto que seja errado, eu vou sentir o remorso e vou partir, então, para resolver o problema, acertar a situação. Porque o pensamento ele é força criativa ou destrutiva, dependendo da direção que lhe dermos. E, como vivemos num mundo em que as notícias nos chegam muito rapidamente, e, infelizmente, nós vemos que a quantidade de notícias negativas, elas são muito maiores do que as positivas que chegam até nós. Então, nós temos a impressão de que o mundo não deu certo. O nosso país não tem jeito. Pensamos muitas vezes assim. Existem pessoas que pensam assim. Não devemos pensar assim. Porque as coisas boas, positivas, elas são muito maiores, ou em muito maior quantidade, do que as negativas. Ora, nós vivemos numa cidade que é o centro de uma região. Então, as emissoras de televisão, principalmente, elas trazem para nós os acontecimentos que ocorreram nas diversas cidades que fazem parte da região de Ribeirão Preto. São quase 80 cidades. Então, o que ocorre? Eles buscam quase, geralmente, trazer o que de negativo aconteceu em uma cidade e nos mostram para nós. Então, se nós não tivermos equilíbrio, nós tendemos a achar que só existe isso. Mas aquela coisa negativa que ocorreu naquela cidade, às vezes é uma cidade de 50 mil habitantes, então ocorreu um fato que não ocorria, um fato ruim, que não ocorria há um ano, 6 meses. E a gente fica com a impressão de que aquilo acontece todos os dias. Mas se esquece de que, se ocorrer um fato com 1, 2 ou 10 pessoas, existem milhares de outras pessoas naquela cidade trabalhando, cuidando da sua vida, cuidando de modificar-se, de melhorar-se. Então, nós precisamos observar sempre isso, para que nós consigamos equilibrar o nosso pensamento e os nossos pensamentos sejam sempre positivos. Claro que aquilo que é trazido para nós ocorreu de fato, não é uma notícia inventada. Muitas vezes ela é manipulada, mas não é inventada. Mas existem muito mais coisas boas acontecendo nesse momento do que coisas ruins. Temos a certeza disso. Mas, como nós somos muito influenciados e muito influenciáveis por tudo aquilo que nos cerca, é necessário que a gente tome muito cuidado com aquilo que nos cerca, para que a gente não entre em desespero, para que a gente não entre em uma situação em que os nossos pensamentos sejam sempre negativos. Essa vacina não vai funcionar. Essa vacina vai trazer consequências ou reações em mim. Nós temos que pensar de forma positiva. Eu já tomei a vacina, tomei as 2 doses daquela vacina que traz reações. Eu, felizmente, não tive nenhuma. Mas eu fui confiante. Não, eu vou tomar a vacina. E eu espero que eu não tenha nenhum tipo de reação.
Mas, se eu tiver, eu a enfrentarei. Ou seja, eu fui de peito aberto, como costuma se dizer, de pensamento positivo. Vou tomar a vacina. Eu não vou ter reações. E, de fato, eu não tive mesmo. Né? Mas, por exemplo, o meu filho tem 40 anos de idade, ele tomou a mesma vacina que eu e teve reações. Mas, 24 horas depois, não tinha mais nada. E ele também foi de peito aberto, de pensamento positivo. Ou seja, precisamos entender que nós passamos por situações que são necessárias na nossa vida. E elas são situações que servem para que nós testemunhemos o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa mudança, a nossa modificação moral. Porque, repetindo, o pensamento ele é uma força muito grande, emite energias, mas pode ser energias criativas ou destrutivas. Somos nós, os sujeitos dessas ações, desses pensamentos. O pensamento pode nos equilibrar ou causar perigosos desequilíbrios. Os espíritos se acercam de nós pela emissão dos pensamentos que fazemos. Se o pensamento for bom, teremos boas companhias. Se o pensamento for ruim, a companhia também será ruim. Podemos, através do raciocínio, entender que isso é natural. Ora, nós nos acercamos das pessoas às quais nós temos o mesmo tipo de pensamentos. Nós ficamos próximos daqueles que falam coisas que nós gostamos de ouvir. O pensamento, muito embora a gente esteja emitindo ele, os espíritos captam esse pensamento. Agora, por exemplo, eu estou pensando, mas eu estou falando. E os amigos estão captando a minha voz. E os meus pensamentos são captados pelos espíritos também. Então, se o pensamento for bom, a companhia será boa. Se não for bom, a companhia será ruim. O pensamento, ele está inserido dentro das leis da natureza. Isso não é criação do espiritismo, é a natureza. Portanto, cabe a cada um de nós analisarmos as suas consequências, pois ignorar um fato não é desculpa para erros. Muito embora, ao ignorarmos algo, haverá, então, aquela situação em que, não tendo o conhecimento, haveremos, então, de passar por situações em que isso será levado em conta. Será a situação do atenuante. Mas nós vivemos num mundo em que não temos como ignorar as coisas que acontecem, o que é ensinado pelas pessoas. Então, nós temos que ter equilíbrio suficiente para analisar aquilo que as pessoas estão dizendo para nós e aceitarmos aquilo como verdadeiro ou não. Cabe a cada um de nós, porque nós estamos em uma escola. O planeta Terra é uma escola bendita que nós estamos, nesse momento, frequentando. Estamos aprendendo todos os dias, através da lei de sociedade, da convivência. Mas o aprendizado, ele precisa ser colocado em prática. Como a Cláudia disse logo no comecinho, quando ela começou a transmissão ao vivo. É necessário que a gente coloque em prática aquilo que nós temos aprendido. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, aprendemos que os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginamos. E que muitas vezes são eles que nos dirigem, se nós deixarmos. Ou seja, eu sou o comandante do meu corpo físico. Eu sou o comandante dos meus pensamentos, desde que eu tenha equilíbrio para isso. Desde que eu consiga realmente passar por um mundo de influências muito grandes e saber permanecer equilibrado. Hoje nós temos alguns nomes que vão surgindo, né? YouTuber, né? É aquele que apresenta muitas coisas na internet. Muitas vezes apresentam gratuitamente. Muitas vezes ele tem um canal, por exemplo, e ele ganha dinheiro com aquilo que ele apresenta. Ele é um influenciador digital.
E o que ocorre? Aqueles a quem eu influencio, eu tenho responsabilidade. Eu tenho que pensar nisso. Por isso que ao emitir um pensamento, ou ao dizer alguma coisa, ou ao escrever alguma coisa, comentar alguma coisa, compartilhar, eu sou o responsável por aquilo. Eu tenho que pensar nisso. Por isso, pensemos muito bem antes de agir. Pensar é um ato automático e incessante. Daí a necessidade de nos preocuparmos com ele muito, mas muito mais do que gostaríamos. É necessário que a gente se preocupe com aquilo que nós pensamos. Se, em razão da convivência social, nós temos o chamado verniz social e deixamos de praticar certos atos, o mesmo não ocorre com o pensamento. Aliás, é muito oportuno que eu diga o que seja esse verniz, né, Cláudio? Porque o que ocorre? Eu sou de uma geração em que se falava muito em verniz social e se usava muito o verniz. O verniz é uma tinta que deixa brilhante, por exemplo, os móveis, que hoje, acredito que praticamente não são usados. Os móveis têm tanta tecnologia, né, que eles já têm uma coloração toda especial. Mas o verniz é algo que deixa as coisas brilhantes, bonitas, mas a gente não vê o interior. Então, muitas vezes, em razão da convivência social, a gente veste-se, né, se veste de um verniz e deixamos de praticar certas coisas, certos atos, mas não deixamos de pensar naquilo. E daí, o que ocorre? Esse meu pensamento, ele vai ser captado, porque a gente deixa de fazer, mas não deixa de pensar em fazer. Então, se eu tenho um desafeto, eu, graças a Deus, não tenho nenhum desafeto, viu, Cláudio? Não tenho nenhum desafeto. Olha que coisa boa. Ô, Jorge, que bom, hein? Que bom isso. Olha. Você falando aí, eu estava aqui pensando, né? Às vezes a gente precisa fazer com que o pensamento passe pelo crivo da racionalidade. E a gente tem por hábito emocionalizar os pensamentos, né? Então a gente não passa pelo crivo, né? Essa questão da internet hoje tem tanta coisa, né, que a gente não tem esse hábito de fazer. O que me lembrou de um estudo, inclusive, por curiosidade, que fala que a maior parte dos nossos pensamentos, 20% deles são feitos com pré-ocupações, ou seja, com coisas que vão acontecer. 15% deles são com coisas que já passaram. E os demais pensamentos são coisas que não nos edificam, como será que vai dar certo? Que são os pensamentos que você falou que nem sempre são positivos, né? Ou seja, a gente fica o tempo todo criando situações, né, sem passar os nossos pensamentos pelo crivo da racionalidade, né? É verdade. E o espírito André Luiz, né, ele nos diz que muitas vezes nós sofremos antecipadamente por uma situação que mais para a frente, não vai acontecer. Mas você sofreu. Só por achar que aquilo não ia dar certo, ou seria um problema que você teria sofrimento em razão daquilo, e às vezes aquilo nem acontece. É a pré-ocupação, né? Ou seja, você se magoa antes de surgir um evento que realmente lhe ocasione isso. Muito embora só se magoa aquele que é muito orgulhoso, porque se nós realmente nos despirmos do orgulho, a gente não vai se magoar por nada. Porque se alguém me disser alguma coisa e for uma verdade, eu devo agradecer. Se for uma mentira, eu devo ignorar simplesmente. Ou seja, é necessário que a gente se dispa do chamado orgulho. Então, nós, muitas vezes, né, repetindo, deixamos de fazer, mas não deixamos de pensar em fazer. Essa emissão de pensamentos com atitudes agressivas, palavras duras e desejos, muitas vezes, impublicáveis, atirados para a atmosfera, vai ser, mais cedo ou mais tarde, captados por alguém. E esse alguém, fazendo uso do nosso pensamento desequilibrado, terá em nós seu autor. E nós seremos corresponsáveis pelo que vier a acontecer em razão disso.
Por isso, pensar positivamente, devemos entender que dá o mesmo trabalho que pensar negativamente. É interessante que, muitas vezes, nós, quase que sem pensar, olha só, né, a gente está falando tanto em pensar, a gente, por exemplo, muitas vezes eu vou buscar os meus netos na porta da escola, quando o meu filho não pode ir, ou a minha nora não pode ir, e você encontra pais ou avós dos alunos que estão lá, e você, irrefletidamente, começa a conversar, e coisas negativas. Aí, então, você começa a falar de coisas políticas, falar da epidemia, falar da vacina, falar da própria escola, mas você quase nunca você consegue enumerar coisas que sejam positivas. Olha que coisa interessante. Só depois que passou aquilo, você vai falar assim, nossa, mas por que eu fiquei conversando coisas tão negativas assim? Eu poderia ter falado coisas positivas com a pessoa. Aí é que entra o fato, né, da imperfeição moral. A gente está tão acostumado com as coisas negativas que se esquece de que pode e deveria pensar nas coisas positivas. O que ocorre, né, é que, em razão da nossa imperfeição moral, nós nos sentimos mais atraídos aos pensamentos grosseiros, carregados de egoísmo e de orgulho. Por isso que, quando a gente se encontra com as pessoas, quase sempre a gente fala de coisas que são negativas. Mas, de repente, né, dá um start, né, a gente fala assim, não, pera um pouquinho, por que eu estou sendo negativo? Deixa eu mudar, né, o foco da conversa. A gente consegue fazer isso, desde que a gente queira. Para modificar os nossos pensamentos, cheios de invejas, de maledicência, é preciso se esforçar muito. E isso se consegue melhorando as leituras, por exemplo, as conversas entre amigos e familiares, o que vemos na televisão, mas principalmente o que vemos na internet. Muito importante pensar com otimismo em relação ao futuro pessoal e também ao futuro do coletivo, da coletividade. Então, estamos no meio de uma tempestade? Estamos, sim. Vamos sair dela? Com certeza. Eu tenho certeza absoluta de que vamos vencer essa tempestade. Isso é pensar positivamente. Claro que eu tenho que fazer a minha parte. Ou seja, usar a máscara, tomar a vacina, higienizar sempre as mãos, evitar aglomerações, ou seja, eu tenho que fazer aquilo que me cabe fazer. E, se todos pensássemos dessa forma, nós certamente iríamos diminuir o tempo em que a pandemia vai ficar entre nós. Diante de insucessos naturais em razão da nossa evolução moral, confiar na providência divina é fundamental, pois a providência divina, nos dá novas oportunidades da quitação de nossas dívidas morais. Mas é mais fácil criticar os erros alheios do que procurar compreender as suas razões. É difícil encarar ou aceitar quando alguém aponta as nossas falhas. E aí jogamos pensamentos negativos sobre aquele que quer nos abrir os olhos. O pensamento nos traz alegrias ou tristezas, dependendo do ponto de vista. E esse ponto de vista deve ser sempre otimista. Se Jesus, que é nosso guia e modelo, nosso divino amigo, se ele não fosse quem ele é, ele poderia ter ficado melindrado conosco, quando nós o entregamos para julgamento, quando negamos conhecê-lo, quando tripudiamos sobre as suas feridas. Mas o seu pensamento foi o de perdão, de paz, de compreensão. Sereno Jesus estava, e sereno Jesus permaneceu. E orando, pediu ao Pai por nós, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, estamos nos comparando com Jesus? Claro que nós temos que nos comparar com Jesus. Ele é o guia e modelo. Então, eu não estou na sua envergadura moral? Claro que eu não estou. Mas eu tenho que ter nele, então, exatamente o meu modelo para que eu possa seguir. Se ainda não temos essa capacidade de manter o pensamento equilibrado, vibrando no bem, pelo menos precisamos compreender que é assim que deve ser. Então, por exemplo, eu ainda não consigo ter os pensamentos equilibrados durante todo o tempo. Mas eu fico em briga comigo mesmo para que eu melhore o meu tônus, né, vibracional, emocional.
é uma luta constante, porque a reforma íntima, ela exige de nós uma mudança muito grande. Que todos nós possamos refletir sobre isso e modificar nosso equilíbrio vibratório. Conseguiremos isso colocando como objetivo de vida o ensinamento de Jesus. O maior ensinamento de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E dessa forma, dessa maneira, nós iremos, com certeza, modificando a forma de pensar e teremos sempre pensamentos que sejam positivos. Era isso, meus amigos e minhas amigas, que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Lembrando outra vez que o meu canal no YouTube é Jorge Jossi Wagner. Se vocês quiserem se inscrever lá, ficarei muito agradecido. Temos feito a colocação, né, de mensagens, de pequenas palestras, todos os dias, no nosso canal do YouTube. E são sempre mensagens positivas, pensamentos positivos, como devem ser sempre os nossos pensamentos. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz. Obrigada, Jorge, mais uma vez, por você estar aqui conosco. Vale sempre lembrar, é muito importante lembrar que primeiro a gente pensa, depois a gente age. Então, não tem mais desculpa para dizer que agimos sem pensar, né? Somos seres racionais, né? E que tenhamos aí sempre pensamentos otimistas, né? Claro, para a nossa melhora, como diz o nosso amigo Jorge aí, né? E mais uma vez agradecemos aos amigos que estiveram por aqui hoje nos assistindo. Mais uma vez, obrigada, Jorge, que você possa sempre nos trazer aí essas reflexões nos nossos próximos encontros. Um grande abraço a todos, tenham todos uma ótima semana. Volta logo, viu, Eva? Um abraço. Tchau, boa noite.